Seus colegas o encontraram minutos depois, caído ao lado de um painel de controle. Rafael foi levado ao hospital e, assim como Carlos, nunca mais voltou ao trabalho. Ele saiu da cidade logo após se recuperar e se recusou veementemente a falar sobre o que aconteceu naquele dia. Esses eventos culminaram em um incidente que obrigou a paralisação das obras e o engenheiro responsável pelo projeto, o senhor Rogério, decidiu que era necessário um enfrentamento mais direto da situação. Cético por natureza, Rogério acreditava que os eventos poderiam ser explicados por fenômenos naturais ou por alguma espécie de histeria coletiva. No entanto, com o aumento dos relatos e após o que aconteceu com Rafael, ele decidiu contratar um padre para realizar uma bênção na casa, na esperança de acalmar os ânimos da equipe. O padre João, um homem de meia idade, conhecido por sua experiência em rituais de exorcismo, conhecia bem a casa e aceitou o convite com relutância, pois ele sabia bem onde estava se metendo. Ele chegou ao casarão numa manhã chuvosa de agosto, trazendo consigo água benta, um crucifixo e o seu livro de orações. À medida que ele andava pelos corredores do casarão, aspergindo água benta e murmurando orações, a atmosfera parecia se tornar mais pesada. Os trabalhadores que o acompanhavam relataram sentir uma crescente sensação de desconforto e medo, como se algo invisível estivesse resistindo à presença do padre. Quando chegaram ao porão, o lugar onde Rafael havia desmaiado, o padre João sentiu uma forte resistência espiritual. Ele começou a rezar mais intensamente, invocando a proteção divina, quando, de repente, um vento gelado varreu o ambiente, apagando as velas que estavam ali, que haviam sido acesas para iluminar o local. No escuro, ouviam-se passos rápidos e sons de móveis sendo arrastados, apesar do porão estar completamente vazio. E foi neste momento que o padre gritou, segurando seu crucifixo com força. Acreditando que havia enfrentado uma presença extremamente maligna, ele ordenou que todos saíssem do casarão imediatamente. E assim que chegaram do lado de fora, o padre desabou, pálido e sem fôlego, dizendo que a presença ali era esmagadora e que ele nunca, jamais, em todo o seu tempo de sacerdócio, havia sentido algo tão poderoso e cheio de ódio. A partir desse dia, a obra foi oficialmente paralisada. Nenhum dos trabalhadores queria retornar ao local e o engenheiro, o senhor Rogério, agora abalado, decidiu que seria melhor encerrar o projeto por tempo indeterminado. Ele comunicou à empresa imobiliária que, após considerar os relatórios e os acontecimentos inexplicáveis, optou por abandonar o casarão de Santa Teresa, e a empresa imobiliária, que havia planejado transformar o local em uma pousada de luxo, desistiu completamente do projeto, e o imóvel foi novamente abandonado. O governo local, temendo mais problemas, colocou o casarão em uma lista de propriedades condenadas, proibindo a entrada de qualquer pessoa no local. Entretanto, as histórias sobre o casarão de Santa Teresa continuaram a circular pela cidade. Moradores mais antigos lembravam-se dos eventos com uma mistura de fascínio e terror, enquanto as gerações mais jovens ouviam as histórias como uma lenda urbana viva, algo que mantinha Santa Teresa envolvida em um mistério. O casarão tornou-se um símbolo do local, que se equilibrava entre o passado e o presente, entre o real e o sobrenatural. Com o tempo, o casarão começou a se deteriorar e a natureza reivindicou suas partes, com a vegetação crescendo em torno das paredes externas, subindo pelas rachaduras e se infiltrando nos espaços onde antes haviam portas e janelas.
A casa agora, coberta por uma mistura de musgo e era, parecia mais uma ruína do que um prédio histórico. De vez em quando, alguns aventureiros ainda se arriscavam a entrar, atraídos pela curiosidade ou pelo desejo de testar sua coragem, mas quase todos voltavam com histórias perturbadoras. Relatavam terem sentido olhos invisíveis os observando, terem ouvido risos distantes e passos que os seguiam de sala em sala, e alguns até afirmavam ter visto a figura fantasmagórica de uma mulher vagando pelos corredores ou olhando para eles de uma janela no andar superior, desaparecendo assim que era notada. Aqueles que haviam trabalhado na obra ou investigado os fenômenos sabiam que esses relatos não eram apenas frutos das imaginações. O espírito de Dona Beatriz, junto com outras entidades despertadas por seus rituais, continuavam a residir no casarão, incapaz de encontrarem a paz. A cada relato, a reputação do casarão se fortalecia e ele se tornou um dos lugares mais assombrados da região. Em 2020, em um último esforço feito para purificar o casarão, um grupo de religiosos de diversas denominações e religiões se reuniram no local a fim de exorcizar de uma vez por todas aquele lugar. Todos unidos pelo único objetivo de libertar as almas presas naquela casa. O grupo se reuniu em frente ao casarão em uma manhã de outubro, com a intenção de realizar uma cerimônia ecumênica. Traziam consigo símbolos de suas respectivas religiões, como crucifixos, velas, talismãs e livros sagrados, e a ideia era unir forças espirituais para purificar o local e, finalmente, libertar as almas que ali residiam. Conforme avançavam para o interior do casarão, o ambiente parecia reagir à presença deles. O ar ficava mais denso, a luz do sol que entrava pelas janelas parecia ser sugada para dentro da escuridão, e os sons abafados vinham de todos os lados, como se o casarão estivesse vivo, resistindo à purificação. Quando começaram a recitar suas orações, as paredes pareciam vibrar levemente e o chão a seus pés tremiam. A tensão crescia e alguns membros do grupo começaram a sentir náuseas e tonturas, e uma das velas que levavam, símbolo de luz espiritual, apagou-se inexplicavelmente. E neste momento, o ar no salão principal ficou ainda mais pesado, mas o grupo não desistiu. Continuaram a rezar, entoando mantras e invocando a proteção divina. De repente, uma porta no andar superior se abriu com um estrondo e a figura de Dona Beatriz apareceu novamente, só que desta vez com mais clareza do que nunca. Seu rosto era uma máscara de desespero e dor, e ela estendeu as mãos para o grupo, como se implorasse por ajuda. Mas, em vez de desaparecer como fizera antes, a figura começou a flutuar em direção ao chão, se aproximando lentamente dos líderes religiosos. Um deles, que estava mais à frente, deu um passo para trás, enquanto um dos pastores erguiam as mãos e começava a orar em voz alta. E a figura parou de se mover, flutuando em cima do solo, e o ambiente pareceu congelar. Então, naquele momento, um grito agudo que fez com que as janelas tremessem, a figura se dissipou em uma nuvem de fumaça negra que rapidamente se espalhou pela sala e desapareceu. O grupo abalado concluiu a cerimônia com uma oração final, mas havia uma sensação de que algo ainda estava errado. Embora a presença de Dona Beatriz parecesse ter se dissipado, o casarão ainda parecia impregnado por uma energia sombria, como se uma parte da escuridão permanecesse latente naquele lugar. Após o fracasso da tentativa de exorcismo, o casarão foi finalmente abandonado pela última vez, e com o tempo,
a estrutura começou a ruir, sucumbindo ao peso dos anos e dos elementos. Em meados de 2021, uma tempestade particularmente forte causou o colapso de uma parte significativa do telhado, acelerando o processo de degradação. Os moradores daquele bairro, que durante décadas conviveram com o casarão e suas histórias, viram-no lentamente desaparecer. E em 2022, a prefeitura, pressionada pelos riscos de desabamento, decidiu pela demolição do que restava da estrutura. A decisão foi recebida com alívio por alguns que queriam ver o fim do lugar amaldiçoado, mas com tristeza por outros, que viam na casa uma parte importante da história do bairro e da cidade. A demolição ocorreu em uma manhã nublada de julho, com poucos espectadores presentes. Enquanto as máquinas derrubavam as paredes, alguns moradores juraram ouvir, por entre o barulho das máquinas e dos escombros caindo, um som distante de uma mulher chorando, como se o casarão estivesse lamentando a sua própria destruição. Após algum tempo, a área foi limpa e o terreno ficou vazio, cercado por uma cerca de metal. Não havia planos imediatos para a utilização do espaço, e ele foi deixado em silêncio, como um vazio na paisagem de Santa Teresa. No entanto, as histórias não desapareceram. O terreno, agora vazio, tornou-se um novo ponto de curiosidade, com algumas pessoas afirmando ver figuras escuras à noite, como se os espíritos que habitavam o casarão não tivessem partido com sua demolição. As histórias continuaram a circular, crescendo e se transformando em lendas que seriam contadas nas rodas de conversa, nos bares e nas casas do bairro. O casarão de Santa Teresa, embora fisicamente desaparecido, viveu nas memórias dos que testemunharam seus mistérios. Para os moradores locais, ele se tornou um símbolo de um passado que nunca poderia ser completamente apagado. Uma lembrança de que, em lugares como ali, em Santa Teresa, as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos são mais finas do que se possa imaginar. E que o que alguns consideram lenda, na verdade, são relatos que jamais serão apagados da memória. E assim, o casarão que outrora se erguia majestoso em Santa Teresa passou a existir apenas como uma história assustadora contada aos sussurros nas noites de chuva, quando a escuridão parece ainda mais profunda e o vento assovia pelas ruas vazias, trazendo consigo ecos de um tempo em que as sombras dançavam pelas paredes e os sussurros dos mortos ainda eram ouvidos. Boa noite.